Olá pessoal, nós estamos aqui novamente no curso técnico em mecânica com a disciplina Projetos Mecânicos, aula 14, aula de reposição. Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre cálculo de torção simples, nós vamos ver aqui agora o exercício número 3. Vamos ler aqui. Dimensionar o diâmetro do eixo de um motor elétrico que será usado para acionar um redutor de velocidade. A potência desse motor elétrico é de 4 CV, com rotação de 1750 RPM, sendo que a tensão admissível do material do eixo é de 800 MPa. Então tá aqui do lado, né? A potência é o N maiúsculo, nós vimos aí nas aulas anteriores. A RPM é N minúsculo, 1750. A tensão admissível é 800 MPa. E nós queremos calcular o diâmetro aqui do eixo. Tá vendo? O diâmetro do eixo do motor aqui, ó. Então, para chegar no cálculo do diâmetro, nós temos que primeiro calcular o torque do motor, né? Também chamado momento de torção. Vamos então aqui ver a solução desse problema. Então vamos ver o primeiro passo. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer nesse tipo de problema quando nós queremos calcular o diâmetro de um mecanismo sujeito ao esforço de torção? Então o primeiro passo é sempre o cálculo do momento de torção, o torque do motor, né? Então nós vimos lá na aula anterior a fórmula aqui para calcular o momento de torção. MT é momento de torção, N maiúsculo sobre N minúsculo, ou seja, potência sobre RPM, vezes a constante 716/200. Essa constante, eu também comentei na aula anterior, é um número matemático para igualar a unidade de potência, que é CV, com a unidade de rotação, que é RPM. Então, é uma constante matemática. Vezes o coeficiente de segurança à torção, que é o KS. Então, essa é a fórmula padrão todas as vezes que nós queremos calcular o momento de torção, quando o problema envolve motor, que nesse caso aqui, né, é o próprio motor aqui. Então, nós vamos substituir aqui, ó, repetir aqui do lado, o N maiúsculo é a potência, que lá no enunciado do problema o engenheiro passou para nós que era 4 CV, então eu vou colocar aqui o 4, né, no lugar do N maiúsculo. 1750 é o N minúsculo, é RPM, né, vamos substituir aqui na fórmula, vezes a constante. Nesse caso aqui, o engenheiro não deu o valor do KS, então é porque o KS tem o valor 1, ele pode ter o valor 1,33, o valor 2,5, o valor 6,5, nesse caso aqui foi 1, porque não foi dado, tá? Porque é um motor isoladamente, não vai precisar, nesse caso aqui, do KS, ou seja, ele tem o valor de 1. Então, fazendo aqui 4 dividido por 1750, dá esse número aqui, sempre é bom usar aqui pelo menos 4 casos depois da vírgula, né? 0,0022, vezes a constante 716/200. Fazendo na calculadora essa conta, nós vamos achar que o momento de torção, o torque, é 1575,64 Newton vezes metro. É a unidade de momento de torção aqui quando a gente usa essa fórmula, Newton vezes metro. Bom, continuando aqui na solução desse problema, nós vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é transformar o momento de torção de Newton vezes metro para Newton vezes milímetro. Por quê? O diâmetro do eixo aqui, nós temos que calcular em milímetro, que é a unidade usada na mecânica. Então, como aquela fórmula que nós vimos no slide anterior dá o resultado de momento de torção de Newton vezes metro, nós temos que transformar o metro para milímetro. Então, a gente sabe que, lá da metrologia, que 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, nós vamos pegar o valor que nós achamos lá pela fórmula, né? 1575,64 Newton vezes metro, e multiplicar pela constante 1000, exatamente para transformar a unidade de Newton vezes metro para Newton vezes milímetro. Então, fazendo essa multiplicação aqui, né? Na calculadora, é simples aqui, né? Nem precisaria de calculadora. Então, vai dar um número inteiro aqui, né? 1.575.640.000 Newton vezes milímetro. Então, esse segundo passo sempre é isso, porque se nós não transformarmos o Newton vezes metro para Newton vezes milímetro, lá no diâmetro a gente vai achar o diâmetro em metro. E os instrumentos lá da oficina, o paquímetro, o micrômetro, mede em milímetro, né? Então,
Então, o segundo passo é simplesmente aqui esse de transformar as unidades. Então, dando continuidade aqui na solução, nós vamos para o terceiro e último passo, que é calcular o diâmetro do eixo. Lá no problema, usou o termo dimensionar. Então, dimensionar, aqui em projeto, é um sinônimo de calcular, um sinônimo de projetar. Então, para calcular o diâmetro do eixo sujeito ao esforço de torção, nós também temos uma fórmula padrão, que nós vimos na aula anterior, né? É essa fórmula aqui. Diâmetro é igual a raiz cúbica da constante 16 vezes o momento de torção, dividido pelo π, aquele π da matemática, 3,14, vezes o valor da tensão admissível. Olha, todo problema de projeto, nós só podemos trabalhar com a tensão admissível. Se der tensão de cisalhamento, tensão de tração, tensão de ruptura, a gente tem que transformar para tensão admissível, porque a fórmula aqui é para tensão admissível. No caso desse problema, já foi dado a tensão admissível. O engenheiro já olhou na tabela e já passou para nós a tensão admissível, que é aqui, ó, o 800 MPa, né? Aquele MPa é o megapascal. Então, nós vamos substituir aquele valor que nós calculamos aqui no slide anterior, do momento de torção, e o valor da tensão admissível, né? Então, aqui, ó, o momento de torção foi 1.575.640 e a tensão admissível, aqui, ó, foi dada lá no enunciado do problema, 800. Então, nós vamos fazer essa conta aqui na calculadora para achar o valor do diâmetro do eixo aqui que nós queremos. Então, vamos dar continuidade aqui na solução. Então, o que nós fizemos lá? Fizemos aquela multiplicação do 16 vezes o momento de torção, dividido pelo π vezes a tensão admissível, que foi 3,14 vezes 800. Né? Então, fazendo essa divisão aqui na calculadora, né, nós vamos achar isso aqui, ó, 10.035,92. Agora, a gente tem que extrair a raiz cúbica. Mas, como eu falei na aula anterior, extrair a raiz cúbica na mão é muito complicado, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, mas acaba esquecendo agora, depois de adulto, né? Então, na calculadora, tem várias calculadoras que não fazem raiz cúbica. E cada calculadora faz raiz cúbica de um jeito diferente. Então, a melhor maneira de fazer a raiz cúbica é lá no Excel, né? Eu já expliquei isso na aula anterior. Você entra lá no Excel, né, no computador, né? E digita lá o valor que a gente quer a raiz cúbica, que a gente tira rapidamente, mais rápido que na calculadora. Então, depois na aula 13, né, quem não lembra aí como é que faz a raiz cúbica no Excel, olha lá na aula 13 que eu expliquei lá como é que faz lá no Excel. Então, fazendo a raiz cúbica, né, de 10.035,92 dá 21,57, né? Agora, em projeto, sempre é bom colocar o eixo com um valor par. Então, a gente arredonda para o inteiro par mais próximo. Nesse caso aqui, o inteiro par mais próximo é 22 milímetros. Se quisesse falar em polegada, seria 7/8 da polegada. Então, o diâmetro do eixo desse motor aqui, com aquela potência de 4 CV girando a 1.750 RPM, tem que ser de 22 milímetros, para ele conseguir rodar lá o redutor de velocidade. Então, dando continuidade aqui na nossa aula de projeto mecânico, né, nós estamos abordando aqui o assunto torção simples. Então, nós vamos ver aqui um exercício número 4, né? Então, vamos ler aqui, ó. Um fabricante de ferramentas manuais está desenvolvendo uma chave soquete com um novo tipo de aço para fixação de parafusos especiais. Caberá ao técnico projetar, calcular o diâmetro da seção sujeita ao esforço de torção, o D. Então, olha aqui no desenho da chave, né? Essa aqui que é a chave soquete que a empresa está desenvolvendo. Então, ela quer que a gente calcule aqui o diâmetro aqui, tá vendo? O diâmetro aqui, ó, desse pescocinho aqui, vamos dizer assim, né? Que é a área sujeita à torção. Ou seja, se esse diâmetro ele for assim mais fino, né, vamos dizer dessa forma, ele vai trincar, ela não vai resistir à torção. Então, ele quer que a gente, o engenheiro pediu para a gente calcular o diâmetro aqui dessa seção aqui da chave, né, que é essa região aqui, é que vai sofrer a torção na hora do aperto, né, do torque lá do parafuso. Então,
E informou que a força que vai ser feita aqui na chave é uma força manual, que pode ser também até pneumática, né? Vai ser de 180 newtons, né? E o comprimento aqui do braço da chave, né, que seria o raio, né, porque a chave ela gira na hora de apertar, né? Ela gira aqui, então o raio aqui é de 250 milímetros, né? E falou que a tensão do material aqui é de dos 108, perdão, a tensão aqui é de 650 MPa. Agora observe aqui que ele deu a tensão de ruptura, não deu a tensão admissível, deu a tensão de ruptura. E eu comentei no slide anterior que no projeto é recomendável sempre fazer os cálculos com tensão admissível, mas aqui foi dada a tensão de ruptura. Então nós vamos ver como é que nós vamos resolver, tá? E deu aqui o coeficiente de segurança torção, o KS, que é 6,5. Quanto maior o KS, né, maior segurança tem no elemento projetado. Então, nós queremos calcular o diâmetro, foi dado a força que vai ser aplicada aqui, né, geralmente manualmente, 180 N é uma força feita manual, né, aqui não tem motor, né, e a distância aqui de onde o operador vai aplicar a força até lá onde vai apertar o parafuso é de 250 milímetros, né. Então, nós vamos ver no próximo slide a solução. Então, aqui na solução desse problema, vamos ver aqui o primeiro passo. Como eu falei também nos slides anteriores, o primeiro passo aqui nos exercícios de torção sempre é calcular o momento de torção. No exercício do slide anterior, o mecanismo tinha um motor, né? Um motor elétrico. Esse aqui não tem motor, né? A força vai ser aplicada aqui manualmente. Então, quando não tem motor, a fórmula padrão é outra. A fórmula padrão é essa aqui mais simples. MT, momento de torção, é igual a força vezes raio. Então, não tem que usar aquela constante 716, né, como quando nós temos motor. Então, simplesmente, nós vamos usar essa fórmula aqui, porque esse mecanismo é sem motor. Então, nós vamos substituir a força F, olha aqui do lado, foi dado lá no enunciado do problema, que a força F era de 180 newtons. Então, nós vamos substituir o F por 180. E o raio, né, quando a chave girar na hora do aperto, né, vai formar um raio, que é a medida de 250 milímetros. Então, força vezes raio, 180 vezes 250. Fazendo essa conta aqui na calculadora, nós vamos achar 45.000 newton vezes milímetro. Por que agora já está em milímetro? Porque lá no desenho foi dada a medida em milímetro. Então, não precisa fazer nenhuma transformação, né? Então, aqui nós temos o valor, então, no primeiro passo do momento de torção. Mas o problema não pediu o momento de torção. O problema pediu o quê? Para calcular o diâmetro aqui da seção que vai sofrer o esforço de torção. Então, nós temos que fazer ainda o próximo passo para calcular o diâmetro. Então, aqui, continuando a solução do problema, o nosso objetivo é calcular o diâmetro aqui dessa seção sujeita à torção, né? Nós falamos aí no slide anterior. Mas, lá no enunciado do problema, o engenheiro passou para nós o valor da tensão de ruptura. E na forma para cálculo de diâmetro da torção, nós temos que usar a tensão admissível. Então, aqui nesse segundo passo, nós vamos ter que transformar a tensão de ruptura em tensão admissível. A tensão admissível é um valor médio da tensão, e a tensão de ruptura é um valor máximo. Então, por isso que a gente não pode usar o valor da tensão de ruptura, senão nós vamos achar lá um diâmetro falso. Então, eu já tinha visto também numa aula anterior, a aula número 12, que a fórmula que envolve a transformação de tensão de ruptura em tensão admissível. Então, essa aqui ó, é o coeficiente de segurança igual a tensão de ruptura dividido por tensão admissível. Essa é a fórmula padrão. Então, aqui ó, nós temos o KS, que é 6,5. E nós temos a tensão de ruptura, que é 650 MPa. Então, nós vamos substituir aqui o KS por 6,5, o tensão de ruptura por 650. Então, aqui é uma divisão, né? Então, para tirar o valor de tensão admissível aqui, o 650 que está multiplicando passa para o outro lado o sinal de igualdade, né? E vai dividir o 6,5. Então, 650 dividido por 6,5 dá 100. Então, o valor da tensão admissível é 100. Embora o engenheiro não passou para nós, mas ele passou a tensão de ruptura e com essa fórmula que nós fizemos a transformação. Então, o valor que nós temos que usar para calcular o diâmetro de tensão é 100, que é a tensão admissível.
Então, aqui dando continuidade, né, nós vamos agora para o terceiro e último passo. Então, para calcular, projetar o diâmetro lá da seção da chave que vai estar sujeita à torção na hora do aperto. Então, é aquela mesma fórmula que nós usamos no problema anterior. Independente se o problema envolve motor ou não envolve motor, a fórmula é a mesma. Aqui, raiz cúbica de 16 vezes o momento de torção, dividido pelo π vezes a tensão admissível. Então, nós vamos substituir os valores, né? Lá no slide anterior, nós tínhamos já transformado a tensão de ruptura em tensão admissível. Então, a tensão admissível, vocês lembram, deu 100 MPa, e o momento de torção que nós calculamos lá, o 250 vezes o 180, deu 45 mil, né, newton vezes milímetros. Então, eu vou substituir aqui na fórmula o MT pelo 45 mil, que nós calculamos lá no primeiro passo. E substituir o tensão admissível pelo valor de 100 MPa. Então, agora nós vamos multiplicar o 16 vezes 45 mil, dividir pelo 13,14 vezes 100 e extrair a raiz cúbica, né? Para chegar no valor do diâmetro. Então, lembra que a fórmula é a mesma quando tem motor e quando não tem motor, que é esse caso aqui. Então, continuando aqui, nós multiplicamos lá o 16 vezes o 45 mil, deu 720 mil. E multiplicamos o π vezes 100, deu 314. Dividindo 720 mil por 314, né? Na calculadora, nós vamos achar 2.293. Agora, nós temos que extrair a raiz quadrada. Perdão, raiz cúbica, né? Não pode confundir com raiz quadrada. É raiz cúbica. Tem o 3 aqui, ó. Quando é raiz quadrada, não vem aqui, né? Nenhum número aqui no radicando. Então, aquilo que eu informei para vocês. O técnico, ele tem que saber hoje mexer no Excel, né? Nada de calculadora. O Excel é que vai fazer a raiz cúbica mais rápida, né? Eu já expliquei lá na aula número 12 como é que faz a raiz cúbica no Excel. Depois, quem não lembrar, dá uma olhadinha lá na aula 12. Então, extraindo a raiz cúbica de 2.293, nós vamos achar 13,18. Mas, como eu já comentei com vocês, a gente tem que arredondar para o inteiro mais próximo. Sempre em projeto é assim, né? Para facilitar lá na fabricação. Então, o inteiro mais próximo de 13,18 é 14 milímetros, né? Então, na realidade, o diâmetro aqui, né? Dessa seção aqui da chave, que vai sofrer maior esforço, tem que ser 14 milímetros. Se for menos, ela vai trincar. Se for maior, a empresa lá vai desperdiçar material, né? Então, o diâmetro 14 é o diâmetro correto para fazer isso aqui, considerando aquela tensão relativa ao material, que é aquele novo tipo de aço que a empresa está desenvolvendo, ok? Então, com isso aqui, nós estamos terminando aqui essa aula no número 14, né? E depois vocês vão ver a aula número 15, que é a sequência aqui do projeto de envolvendo torção simples.